2 fatias de carboidrato, uma proteína animal, uma fonte vegetal e um pouco de sódio. Apesar de não fazer sentido tudo isso que eu estou falando, tem muita gente que tem olhado a alimentação como se fosse um verdadeiro raio-x. Mas será que ter esse olhar tão crítico sobre a comida vai fazer da gente pessoas mais saudáveis? Em abril de 2017, os dados da pesquisa Vigitel mostraram que em 9 anos a busca por hábitos mais saudáveis cresceu bastante no Brasil. O número de fumantes caiu, o número de pessoas que eram sedentárias também caiu e o número de pessoas que estão comendo mais frutas e legumes aumentou. Mas a mesma pesquisa registrou que de 2008 a 2016, o número de pessoas com excesso de peso e obesidade aumentou. Alguma coisa está errada. E a gente precisa pensar sobre isso. A obesidade, doenças crônicas, diabetes, pressão alta, câncer, são doenças multifatoriais. A gente não pode resumir num único agente etiológico, numa única coisa que faz ficar assim. Para mim, tem muito a ver com o comportamental, com influência maçante e massacrante da mídia. Então nós temos a mídia e o marketing que estão em cima da gente 24 horas por dia. Nós temos influência na internet, Instagram, redes sociais de blogueiros, pessoas que não são da área, que inventam teorias e falam que um alimento é Deus e o outro alimento é o demônio, né? Endeusam e demonizam alimentos. Fora isso, a gente tem uma vida muito corrida. Então as pessoas não prestam atenção no que estão comendo, querem comer de maneira rápida. Então precisam de mais pesquisas, que tem muito mais a ver com comportamento, como você lida com o alimento e como você come, do que com esses fatores que o Vigitel descobriu que estão reduzindo. E foi pensando em comportamento que de uns anos para cá, cada vez mais a gente tem ouvido falar sobre a reeducação alimentar. Mas com o passar do tempo e com tanta informação e dicas sobre o que é saudável ou não, a reeducação alimentar logo acabou se tornando sinônimo de uma outra palavra, com significado bem diferente, a dieta. É uma diferença grande, né? Dieta, esse nome já imprime algo engessado, né? Alguma coisa que você tem que seguir em relação à qualidade alimentar e à quantidade também. Então, exemplo, você tem que comer meio pão francês, 1 xícara de café, uma fruta, 2 colheres de arroz. É aquela coisa que se você não tiver com a dieta em mãos, em algum lugar, você não consegue seguir, porque você esquece as quantidades, enfim. É algo mais difícil de ser seguido, né? É restrito. A reeducação alimentar é você aprender a comer. É você estar em algum lugar, em alguma festa, em alguma ocasião social, comer coisas, entre aspas, que são consideradas calóricas ou ruins, e eu acho isso uma bobagem, mas comer sabendo até que ponto comer, no outro dia voltando a comer saudável e sabendo lidar com isso de maneira leve, sem precisar dessa restrição de quantidade, de um papel escrito. Com a rotina sempre corrida e a oferta de comida industrializada cada vez mais fácil, a gente acabou perdendo a noção do que é fome e do que é saciedade. Foi isso que fez com que a Elisete encarasse a cirurgia bariátrica há 5 anos atrás. Ela estava com 167 quilos quando foi para a mesa de cirurgia e reconhece que não tinha essa relação consciente com a comida, algo que ela só foi aprender quando estava se preparando para o procedimento. Como a minha preparação pré-operatória foi uma preparação muito longa, eu fiz 1 ano e 2 meses de preparação pré-operatória para eu ter certeza do que eu ia fazer, então realmente eu consegui mudar meus hábitos de quantidades de alimentação. Foi muito difícil mudar a qualidade da alimentação, tá? Porque o paladar da gente, ele é apto àquelas coisas mais gordurosas, mais processadas, né? E essa dificuldade é muito comum de ser entendida, até porque desde sempre o nosso paladar é acostumado aos sabores mais industrializados, os mais fortes, e os mais naturais vão ficando de lado. Alguns tipos de alimento, como os doces, como o café, o chocolate, existem áreas, né, do cérebro que responsáveis pela recompensa
que em determinadas pessoas elas são ativadas através de determinados alimentos. Os açúcares, isso já é bem comprovado, né? Então funciona muitas vezes como um vício, né? Como é parar de fumar, como é parar de beber. Tem estudos de ressonância magnética que mostram que essas áreas cerebrais para determinados indivíduos elas são mais ativadas do que a cocaína para o usuário, né, de cocaína, ou seja, é uma coisa bioquímica de recompensa e onde o nosso organismo primitivo vai sempre buscar isso. Com o crescimento da quantidade de pesquisas mostrando que a população está ganhando mais peso, surgem nas prateleiras 2 novos tipos de produto, que prometem ser um pouco mais saudáveis. O alimento diet é aquele alimento que ele vem ao encontro das necessidades de portadores de doenças. Então ele não pode ter algum nutriente, por exemplo, o diabético. O alimento diet ele não tem açúcar, ele é 0 açúcar. O alimento diet também pode ser 0 sódio, que para o hipertenso é importante. E aí você começa a perceber que diet 0 é a mesma coisa. Quando você fala 0, ele é 0 em algum nutriente. Então é específico para a doença, não para emagrecimento. E o light seria o alimento que tem 25% a menos de caloria. Ou um pouquinho menos de caloria, tem que ser de 25 para cima, então 30% a menos de caloria, 40% a menos de caloria já é considerado light. Quer dizer que ele é menos calórico, ele não é 0 e nem isento de nutrientes, ele tem menos calorias. Então, pode ser uma possibilidade para dietas de perda de peso, pode. Só que o que acontece? A pessoa já sabe que é light, consome mais. Hoje, estuda-se uma linha de nutrição que se chama nutrição comportamental, que trabalha muito a reeducação alimentar, o saber comer. E aí, nessa perspectiva, acredita-se que é muito melhor a pessoa saber comer alimentos em quantidades adequadas do que ficar usando como muleta o alimento diet, light e virar refém desse tipo de alimento. E a reeducação da Elisete acontece todos os dias com uma alimentação bem tranquila. Mas você acha que essa mudança custou caro? Não, porque a alface é barato, né? Dependendo somente da época do ano, aí ele tem uma alteraçãozinha. Não custou caro. A alimentação é básica, como que deveria ser, né? De qualquer cidadão, que é: não uso arroz integral, por opção. O macarrão eu uso integral, é um pouquinho mais caro, mas é uma diferença aí de gasto mensal de 5, 6 reais. Eu não uso óleo simplesmente para nada. Na minha casa não tem óleo, tá? É possível? É possível. Eu faço arroz, eu faço feijão, eu faço carne, eu faço tudo sem óleo. Reaprender a comer foi essencial para que ela mantesse o equilíbrio para trabalhar com o que ela faz hoje. Quando nós optamos por abrir o lanche, de momento veio uma preocupação: nossa, e se eu começar a comer? Veio, tá? Mas aí eu percebi que eu tinha um controle sobre aquilo, né? Então hoje eu como, não toda semana, né? Procuro fazer um lanche assim mais light, quando eu vou comer um lanche com cebola, tomate, alface, o frango grelhado. Em vez de colocar um pouco mais de queijo, eu tenho sempre queijo branco em casa, administro o queijo branco, né? E não como os molhos, ketchup, maionese e mostarda, que é uma opção minha, não é porque não pode, é uma opção minha, tá? Então, para mim, não foi difícil. Ela certamente aprendeu a comer, e isso é um barato. É porque ela come de tudo, aprendeu a comer mais saudável, e se um dia ou outro ela come o lanche dela, tá tudo bem. E reaprender a comer, rever a nossa relação com a comida, não precisa ser difícil nem custar caro. O Ministério da Saúde, por exemplo, tem no seu site oficial um guia alimentar para a população brasileira. Nele a gente encontra informações bem seguras para seguir uma alimentação mais saudável, balanceada, sem ficar preso a contar calorias e respeitando os costumes do lugar onde a gente mora, o que ajuda muito a entender que a comida não é inimiga de ninguém e nem ninguém tem bons resultados fazendo algo que não gosta. A primeira coisa que eu falo muito é você praticar uma nutrição gentil. Eu acho que o alimento merece a gentileza e você merece a gentileza do alimento. Essa troca é muito bonita.
Então você não pode comer um bolo de chocolate pensando assim, eu vou engordar, ai meu Deus, que culpa. E também não pode comer uma laranja pensando assim, ai, que alimento sem graça, ai, não gosto. Você tem que comer de tudo, apreciando o sabor de cada coisa e sabendo até onde você pode ir. E fazer atividade física, ter bons hábitos de saúde, comer frutas, verduras e legumes, não exceder no açúcar, claro, mas ter essa relação de uma forma tranquila, carinhosa, concorda comigo? E em casos especiais de doenças, obesidade tipo 3 e tal, claro, aí precisa sim de algo mais restrito, mas fora isso, vamos praticar nutrição gentil, não é verdade? Parar com esse, como é que a gente chama? Terrorismo nutricional, né? Quer saber mais sobre as pesquisas citadas durante esse vídeo? Todos os links estão aqui na descrição. E para ver os outros vídeos da série Pesos e Medidas, é só clicar em um deles aqui ao lado. Vai lá!